Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Como é bom ter a proteção, como é bom ter pensamentos de paz. Vocês já viram que a nossa intuição, ela é benéfica quando nós estamos trabalhando a nossa religiosidade? As palavras do nosso querido Evangelho fortalecem a nossa fé. E fortalecidos, temos o canal intuitivo melhor purificado e assim permitindo que os nossos irmãos, amigos espirituais possam dar o seu recado. E assim também, tudo o que fazemos para harmonizar o nosso dia é bem-vindo. Como você se levanta? O que você faz? Você agradece a Deus a bênção da vida pela manhã? Eu costumo ter umas frases assim, que Deus abençoe o meu dia, que hoje seja um lindo dia de paz, amor e alegria, sempre assim emanando coisas favoráveis, boas, para entrarmos numa sintonia do bem. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Eu sou uma pessoa assim que eu demoro a acordar. Assim. Eu acordo, mas eu tenho meus 5, 10 minutos que eu fico ali. Não fico falando já de bom humor, eu demoro um pouquinho, eu pego no tranco. E tem pessoas que também são assim, acordam assim mais caladas, aí depois do café é que vai começando a conversar, e não é ruim e nem é bom, é o jeito de cada um. Então, vamos respeitar, gente. Nós convivemos com várias pessoas na nossa casa, na nossa vida, no grupo de amigos, e cada uma tem a sua particularidade. Então, ao levantar, levante-se com calma. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar no bem. Normalmente eu acordo primeiro, aí eu vou, esquento a água, faço meu café. Depois do café, o meu marido normalmente ele lava a louça. E assim ficou meio que um acordo selado ali, mas sem ninguém pedir, um ajudando o outro. E é assim que a gente tem que ser na casa da gente também. O último a sair da cama, arruma a cama. E assim vai, né? São pequenos tratos da vida que a gente vai convivendo com os outros e vai trabalhando isso para ter uma convivência harmoniosa. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida, para que a vida nos abençoe. Então, antes de pegar o seu carro, faça o sinal da cruz, peça proteção para todos que você vai encontrar no meio do caminho, no trânsito, na rotina do trabalho, da escola, e assim nós vamos nos preparando para um dia feliz. Entenderam? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão.
Lembrando que a leitura número 9 de hoje, ela é muito extensa, ocupando 5 páginas. Por isso, vou dividi-la no dia de quarta-feira hoje e amanhã, quinta-feira, ok? Iniciando a leitura 9, Mensagem de Emmanuel. Meus amigos, muita paz. Todos os comentários alusivos à evangelização constituem escasso material expositivo da verdade, à vista das angustiosas transições que o planeta atravessa. Realmente, o progresso da inteligência atinge culminâncias. Todavia, o sentimento do mundo permanece enregelado. Urge dilatarmos os setores do bem vivido e do amor aplicado com o Cristo, a fim de atendermos aos compromissos assumidos em época recente. O Espiritismo, assim, não consiste num sistema de pura indagação científica para que a filosofia se enriqueça de novos sofismas. Necessário compreendamos em sua fonte não só o manancial de suprimento às convicções substanciais com relação à sobrevivência. Nosso intercâmbio pecaria na base se estivéssemos circunscritos ao campo de mera demonstração da realidade espiritual através dos jogos do raciocínio. Reduziríamos a doutrina que nos felicita a simples ministério de informações, sem esquemas redentores para a vida em si. É por isso que jamais nos cansaremos do apelo aos nossos entendimentos para que a terceira revelação represente para nós todos a gloriosa escola de reajustamento mundial no cristianismo redivivo. Somos nós mesmos os autores do milenário drama evolutivo. De século a século, revezemo-nos no trabalho retificador, intentando o empreendimento da salvação final. Inventamos 1000 sistemas científicos, filosóficos e religiosos para definir equações dos enigmas do destino e do ser. E, embora nossos conclaves políticos e acadêmicos a se repetirem anualmente através das eras, rematamos sempre as iniciativas nas dolorosas e sangrentas aventuras da guerra. Dominam-nos ainda, considerando coletivamente o problema, o ódio e o orgulho, a discórdia e a vaidade, com o seu velho cortejo de misérias que permutam a máscara de civilização em civilização. Em verdade, porém, se temos sido tolerados pela clemência divina no curso do tempo, é imperativo reconhecer que as leis universais não foram criadas inutilmente. Vivemos, em razão disso, torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e à aplicação do cristianismo, nos mais comezinhos atos da experiência humana, obrigação essa que somos compelidos a cumprir, se não quisermos sobrar nas tragédias coletivas de que o nosso século se represa. Em outros lugares da Terra, o Espiritismo ainda não conseguiu revelar suas finalidades e objetivos. A curiosidade, que é sempre benéfica quando se alia ao trabalho e ao respeito, mas que é sempre ociosa e perdulária quando não se submete aos impositivos do serviço nobre. Converter-nos ao movimento renovador em puro domínio de consulta indesejável ao plano invisível, como se trouxéssemos a detestável tarefa de suprir as experiências e ilusões aos aprendizes. Por isso, minha gente, é
maravilhoso quando você, nós nos entregamos não só à verbalização, não só à leitura, mas conseguimos trazer de toda a palavra o aprendizado para a obra do nosso Pai. E assim, através do Espiritismo, conseguimos enxergar a verdadeira missão do espírita, que é trazer a paz, amar o próximo como a si mesmo e, assim, ir trabalhando o seu estado mental, o seu espírito. Vou parar por aqui e vamos continuar amanhã, quinta-feira, 30/4. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o empenho de todos, lembrando que a nossa programação, além do estudo da doutrina, tem como missão o auxílio à assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Por isso, diariamente, nós falamos e pedimos as doações dos alimentos para as nossas vovós. Agradeço a compreensão em ouvir estes pedidos diários. Lembrando também aos nossos aniversariantes em nos enviar os nomes pelo menos um mês antes da sua data de comemoração. Não esqueça o seu nome e o dia para nós podermos colocar direitinho aqui e anunciar, ok? Agradeço o empenho dos nossos padrinhos de placa, que cada vez mais aderem às nossas placas, nos ajudando com R$120 para a instalação das mesmas. Muito obrigada! A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço também as cadeiras do papai que estão chegando, mas ainda precisamos de mais cadeiras. O objetivo é que cada vovó, são 32, tenha sua cadeira confortável para ficar. Agradeço muito o empenho de todos. Agradeço também as doações para o bazar, como cama, mesa, banho, itens de casa, roupas, enfim, tudo que colabora para que este dinheirinho do bazar se reverta em pequenos consertos para casa. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Para você que faz aniversário em abril, Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz,
Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Eliana Lacerda Cerqueira, Wagner Ramos Lisboa, José Gomes Nascimento Filho, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Cantuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo, Maiara Camiper. Parabéns, muitos anos de vida, comemorem e muita saúde! Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos nossos alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui, você sentir todo esse carinho que temos com a casa. Por exemplo, você pode doar desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Gastamos muito sabão em pó, pode caprichar. Sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico, tudo isso seria muito bom para a casa. É muita coisa? Você não pode vir até a casa e trazer? Então, anote a nossa conta no Banco do Brasil e assim você também poderá nos ajudar. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. Anote o nosso novo Pix do Santander. Pix 21 9983 69 710. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho, um abraço em nossa vovó? Ou quem sabe se reunir aqui com ela, trazendo um lanchinho, trazendo uma viola? Elas vão adorar tudo que você proporcionar como um momento feliz. Nós ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Nesse horário, você também pode fazer uma festividade com a nossa vovó, trazendo lanchinho ou, quem sabe, uma música ou contar uma história. Tudo é bem-vindo. Você fica mais perto da cidade? Lá no centro da cidade, nós também temos um endereço lá, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e agendar o dia para deixar uma doação ou algo que possa ajudar a casa? Então anote o contato 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E você também, com ela, pode deixar o nome para a prece. Gostaria de ver algum programa que você não assistiu? Entre na nossa página do YouTube, o nosso canal, na barra de pesquisa, é só escrever @ACE Paulo de Tarso. Gostaria também de ver a nossa assistência? Então acesse o nosso Instagram, a assistência _espírita _Paulo. E assim você também ficará por dentro de tudo o que acontece, inclusive as fotos, os vídeos do nosso último almoço. E continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje vamos estudar os itens 27, o item 27, que é uma pergunta feita por Allan Kardec e respondida pelo espírito protetor Bernardin, em Bordeaux, 1863. Tem por título esse item: dever-se-á por termo às provas do próximo? Então, Kardec pergunta: deve-se pôr termo às provas do próximo quando possível? E se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? É uma pergunta interessante. Muitas pessoas têm essa dúvida. Mas já que está sofrendo, mas é consequência das coisas que fez no passado, está se cumprindo a lei de Deus, então vamos deixar correr. Então está perguntando, não, nós devemos impedir isso, se tivermos condição? Vamos ver a resposta aqui do nosso irmão. Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir as vossas provas e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois poderiam acarretar funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam ao ponto de acreditar que não só devem fazer alguma coisa para as atenuar, mas, ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, e importa que siga o seu curso. Dizei o contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre mutuamente nas vossas provas e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, e que, faça ele o que fizer para se expor às decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, cabendo, no entanto, somente a Deus detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem acreditar-se
no direito de, por assim dizer, revolver a arma da ferida, de aumentar a dose do veneno no peito daquele que está sofrendo, sob pretexto de que tal é a sua expiação, considerai-vos sempre como instrumento de fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos sem exceção deveis esforçar-vos para abrandar a expiação de vossos irmãos de acordo com a lei do amor e da caridade. É perfeito, irmãos. Nossa obrigação aqui não é julgar se ele merece ou não merece, se é obra de Deus, o sofrimento que ele está passando, e que vamos deixar correr frouxo. Não é assim, porque a gente não sabe quando vai terminar aquele sofrimento. E não sabemos se nós fomos escolhidos por Deus para ser o agente de terminar o sofrimento. Eu vou ter a glória de Deus ter me escolhido para terminar o sofrimento do meu irmão. Então meu irmão está desempregado, vem me pedir um emprego. Eu digo, não, tua sina é ficar desempregado. Deus quer que você cumpra um tempo desempregado. Por isso, não é da minha conta. Eu tenho que dar um emprego. Se ele tiver que ficar desempregado, Deus vai arrumar um jeito dele perder esse emprego que eu dei e ficar desempregado de novo. Mas por mim, ele não vai ficar. A minha obrigação é fazer para ele tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Que se fosse eu que estivesse sofrendo, eu gostaria que alguém me ajudasse. Então eu tenho que fazer isso, não é responsabilidade minha se é hora, se não é hora, se é o tempo dele, não importa. Minha obrigação é praticar o amor e a caridade, como disse aqui o irmão. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ao acabarmos esse livro, entraremos no novo livro de título Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura de hoje, 45, Prontuário da Alma. Quanto mais se aperfeiçoam as técnicas e processos de vivência na civilização, mais se ampliam os dispositivos de proteção e defesa a benefício da vida humana. Leis de trânsito previnem acidentes, isoladores controlam cargas elétricas, antibióticos extinguem infecções, anestésicos frustram a dor. Recorda que o progresso do mundo te faculta igualmente criar um prontuário da alma, capaz de imunizar-te contra desespero e amargura, angústia e insatisfação. Referimos-nos ao binômio serviço e esquecimento, suscetível de conferir-nos tranquilidade sempre que seja posto em ação. Quando apareça o sofrimento nascido de supostas decepções ou ingratidões do comportamento alheio, trabalha para o bem e ouvida todo o mal. Se entregamos o coração em tais circunstâncias ao fel do pessimismo, ou se alugamos a palavra ao domínio da queixa, será justo interrogar-nos quanto à inconsequência de nossa própria atitude. Ressentimento ou desânimo de nossa parte traduziriam superestimação de valor, com respeito a nós mesmos, e espírito de irritação ou de azedume pressuporia de nosso lado a posse de uma superioridade ilusória. Forçoso compreender que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, estamos ainda longe do aprimoramento a que aspiramos chegar,
e para a iniciação de semelhante burilamento, ou mesmo para continuar dentro dele depois de começado, é indispensável contribuir na formação da felicidade de outrem, sem que outrem nos deva retribuir. Em quaisquer dificuldades e males, procura a prática do bem e na lavoura incessante do bem, buscar transpor obstáculos a obstáculo, na certeza de que, assim, liquidarás problema a problema. Isso porque servir e esquecer serão sempre as bases da harmonia e da elevação, e a vida assim será constantemente, porque se hoje somos chamados a agir em socorro aos outros, amanhã provavelmente serão os outros chamados a agir em socorro a nós. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Marli Paiva do Nascimento, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Simone Salcedo Rodrigues, Rosileide Guimarães, Alfredo Augusto de Azevedo, Solange Mesquita Ferreira, Camille Kirkov Pereira, Sueli Ribeiro, Fátima Regina Madalone Viana Beluene, Claudete Madalone Kemper, Gelben Henrique Ribeiro da Silva, Rana Almeron Farias, Ana Clara dos Santos Guilherme, Eliane Braga Lespa, Caio Vitor Chaves, Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Nivaldo Alves de Araújo, Orlando Rodrigues, Sila Ribeiro, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Iso Nerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Paula Maria Madalone da Silva, Jorge Luiz da Costa Cardoso, Jorge Manassi Martins Correia, Wanda Barbosa Braga. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz.
meu companheiro de todas as tardes, arrancando-nos ao sepulcro do crime e arrebatando-nos ao inferno a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos na própria carne as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem hoje por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas trevas pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformaram em fealdade e ruína. Aqui, corrige, adiante, esclarece, além, reajusta, mais além, aprimora. Incansável em sua marcha, cria e destrói, para reconstruir ante a meta do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Meu companheiro de todas as tardes, semelhante gênio invariável e amigo, é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Assim, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitado pela provação que te provoque suor e lágrimas, não te desesperes. E acalmando-te o próprio espírito, sorri para o trabalho com que a dor nos favorece, agradece a dificuldade, aceita a lição e ora a Deus, nosso Pai. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor,
abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.